Bom dia a todos. Nós vamos iniciar a nossa manhã, o nosso estudo, com uma mensagem do livro Socorro e Solução. Não seria exagero afirmar que a falta de perdão está na raiz de quase todos os problemas. Quando o perdão se ausenta, um nó bem apertado surge em nossa vida. Um nó que impede a circulação das energias essenciais ao nosso desenvolvimento material, emocional e espiritual. Perdoar é desfazer o nó que está impedindo nova vida de florescer. Sentimentos como ódio, rancor, revolta, mágoa e raiva são como barreiras que impedem a circulação da energia divina em nossa vida. Quem prefere respirar no clima da eterna discórdia não é capaz de captar as vibrações que fluem da mente de Deus. Quem se recusa a perdoar vibra em frequência oposta à mente divina. Portanto, não consegue sintonizar as bênçãos espirituais, dando ensejo ao surgimento de variados problemas físicos, emocionais e espirituais, que a prática do perdão teria evitado. A importância do perdão. Então, quem estiver, nos ouvindo, para todos nós que aqui estamos, vamos refletir nessa lição. Vamos perdoar para que a nossa vida seja mais saudável, para que o nosso coração, a nossa mente, sintonize com o alto. Nós vamos fechar os nossos olhos, elevar o pensamento até Deus, nosso Pai. Que a espiritualidade nessa manhã nos envolva em luz, nos abençoando. Que a nossa querida Ângela receba as bênçãos, a inspiração do seu mentor, da espiritualidade dessa casa que a recebe tão amorosamente. Que ela possa trazer o recado que nós necessitamos. E assim, Senhor, abençoa-nos, proteja-nos, nos ajudando nesse nosso caminho, hoje e sempre. Que assim seja. Então a Ângela, nossa amiga querida, veio trazer o recado para nós nessa manhã. Seja bem-vinda. Dá licença, deu pôr aqui o... Pode vir aqui, Ângela. Dá licencinha. Já tô com os olhos ruins, negócio preto aqui. Bom dia a todos, bom dia ao pessoal que está nos ouvindo aí pela internet, Hoje agora nós temos toda essa comodidade, Que coisa boa, gente? Bom dia a todos, obrigada Elaine, obrigada a todos pelo convite, é uma maravilha estar nessa casa, essa casa que eu sempre falo, é uma energia maravilhosa que envolve a gente, a hora que a gente já está chegando, a gente já começa a sentir a energia maravilhosa que envolve a gente. E legal esse texto que você leu, Elaine, perdão, O perdão eu falo que ele é libertador, tanto para quem dá, Para quem perdoa, quanto para quem é perdoado, É uma bênção. Quem sabe perdoar e quem aceita ser perdoado, Muito bom mesmo. Bom, o nosso bate-papo de hoje, a gente vai falar um pouquinho sobre compaixão. Compaixão é uma palavra bonita, Eu acho ela tão bonita porque ela tem paixão no meio, Aquela coisa apaixonante. E a gente vai tentar entender um pouquinho sobre o enorme significado dessa palavra na nossa vida, Lá em Atos dos Apóstolos, a gente já encontra uma frase perfeita que diz o seguinte: há mais felicidade em dar do que em receber. E é uma grande verdade, Eu, pelo menos, eu adoro muito mais dar, por exemplo, um presente. É tão gostoso você presentear uma pessoa, é mais gostoso você presentear até do que você receber, E tudo na vida é assim. É muito melhor, a felicidade é muito maior quando a gente dá do que quando a gente recebe. E também nós temos um termo que a gente vai entender um pouquinho, que é o bem-aventurado. Desse termo, bem-aventurado, vem uma palavra, beato. Que a gente costuma ligar ela com igreja, principalmente igreja católica, mas não tem nada a ver não. Beato vem do latim beatus e significa feliz.
Então, que nem a Igreja Católica, quando ela fala que ela está beatificando, né, alguém que depois vai ser, futuramente pode vir a ser considerado como santo, né, na igreja deles, nada mais é do que isso, está considerando que aquele ser, aquele espírito, né, aquela alma, chamem do que quiserem, ele está na sua plenitude da felicidade, ele alcançou a plenitude da felicidade dele, por isso que ele está sendo beatificado para um dia ser considerado santo, não é? Então, quando a gente beatifica alguém, qualquer um pode beatificar alguém, é simplesmente declarar que essa pessoa está na sua plenitude da felicidade. Por isso que a gente costuma chamar de venturosas, né, as pessoas que são felizes. E Jesus, ele se utilizou muito dessa forma literária, né? Se a gente começar a lembrar, ele iniciava muito dos seus discursos dizendo: bem-aventurados, né? Bem-aventurados os pobres de espíritos, bem-aventurados, enfim, eram várias bem-aventuranças que ele dizia, não é? E o que eram essas bem-aventuranças? Eram a fórmula, né, que Jesus usava, né, recomendava para nós conquistarmos a verdadeira felicidade, ou para alcançarmos a vida plena. E compaixão? O que é ter compaixão? Ter compaixão é nós termos um entendimento maior das fragilidades humanas. É quando nós nos tornamos mais realistas, nós nos tornamos menos exigentes, né? Mais flexíveis com as dificuldades alheias. Porque, infelizmente, nós temos muito hábito de julgar o que as pessoas estão sentindo, né? A gente diz assim, eu no lugar dela, a gente acha que no lugar dela, nós agiríamos diferente. Então, a gente começa a julgar, a gente começa a ser rudes mesmo, né? Maus com essas pessoas, com as pessoas que estão sofrendo, seja por alguma coisa, porque a gente tem a ilusão de que nós somos melhores, né? Então, no lugar da pessoa, a gente agiria de forma diferente, né? Então, quando a gente tem compaixão, não. A gente não usa esse julgamento, né? A gente é mais flexível, é menos exigente. Né? Pelo menos é o que nós falamos. É a paz, né? A paz no mundo. E se nós realmente queremos a paz no mundo, nós devemos nos tornar pessoas felizes. Porque são as pessoas felizes, são os bem-aventurados, que são, na verdade, um agente da paz. Então, quanto mais bem-aventurados nós tivermos no mundo, mais paz nós vamos encontrar no mundo. Vocês já viram pessoas felizes querendo guerra, querendo briga, querendo embate? Não tem, não é? Então, se nós conseguimos encontrar a felicidade, com certeza isso vai trazendo cada vez mais a paz no mundo. E por que a gente está falando tanto de felicidade? Porque são as pessoas felizes, são as pessoas bem-aventuradas que normalmente conseguem entender e exercer verdadeiramente a compaixão. Porque a compaixão é a manifestação de um coração aberto, né? Nós temos compaixão quando nós abrimos o nosso coração para entender o que o outro está sentindo ou vivendo. Que tanto pode ser uma coisa ruim, né, um sofrimento para aquela pessoa naquele momento, como uma felicidade também. Porque às vezes a gente acha que compaixão é só quando a pessoa está sofrendo. Mas muitas vezes, quando uma pessoa tem uma conquista, tem um sucesso pessoal, profissional, enfim. Muitas pessoas que estão ao redor dela, né, que às vezes ela acredita ser amigo, familiar, essa pessoa, na verdade, ela não está feliz com a felicidade dela, da outra pessoa, né? Tem aquela pontinha de inveja, tem aquele quesinho de por que ela conseguiu e eu não, né? Uma coisa assim. Então, compaixão, nesse caso, seria a pessoa ficar feliz com a felicidade alheia, com o sucesso alheio, né? Isso também é uma compaixão.
Então, quando a gente consegue entender isso e quando a gente abre o nosso coração para as outras pessoas, para quem está ao nosso redor, enfim, nós estamos vivenciando uma forma de empatia. E empatia agora está sendo meio que a palavra da vez, né? Principalmente depois que começou essa pandemia que nos deixou quase louco, que virou o nosso mundo de ponta cabeça, a gente começou a falar muito sobre empatia. Até então era a resiliência, né? Vocês lembram? Não que resiliência deixou de funcionar ou de ter o seu valor de forma alguma. Resiliência é importantíssimo e a gente continua vendo muito dessa resiliência nas pessoas, principalmente em quem passou por tragédias com essa doença. Mas lá no início da pandemia, principalmente, quando nós começamos a perder, muitas pessoas perderam entes, famílias inteiras acabaram desencarnando, né? Pai, mãe, filho, filha, enfim. A gente acabou vendo por uma certa parcela da humanidade uma forma fria, uma forma calculista, né? Diante desse cenário, né? Tipo, o que eu posso fazer, né? O que eu tenho a ver com isso, né? Com a dor do outro, tá morrendo, fazer o quê, né? Então aí nós começamos a clamar por mais empatia por parte dessas pessoas que estavam se mostrando tão frias, né? Tão calculistas. Então a empatia acabou virando a palavra da vez, né? E quando nós temos empatia, o que acontece? Nós estamos sentindo o que o outro está sentindo. A gente não está vivendo o que o outro está vivendo, mas nós estamos sentindo como se nós estivéssemos de fato vivenciando aquilo que o outro está vivenciando, principalmente quando o outro está sofrendo. A gente consegue entender a dor do outro. E isso é uma questão de ressonância, é uma questão da gente estar afinizado, não é? Com o outro, podendo sentir, né, aquilo que o outro está sentindo. E nós só podemos sentir isso, nós só podemos nos afinizar, estar em ressonância, cooperar com o outro, quando os nossos estados interiores estiverem sensibilizados. Não é? Nós apenas podemos compartilhar a alegria ou a tristeza alheia se essa alegria ou essa tristeza também nos tocarem. Então, se eu não me permitir sentir medo, sentir alegria, sentir tristeza, não é? Sentir amor, eu não vou conseguir entender quando um desses sentimentos estiver aflorando numa outra pessoa. Se eu não tenho em mim, como eu consigo entender o que o outro está sentindo? E às vezes, até mesmo, eu posso duvidar do que ele está sentindo, né? Então, é essa coisa de a gente tentar sentir, tentar entender, tentar aceitar. Porque o que acontece? Por exemplo, eu tenho uma amiga de infância, ela perdeu o marido dela, ele desencarnou, eu acredito que cerca de 1 ano, mais ou menos. E desde então, ela se encontra num verdadeiro estado de luto. Perfil, nas redes sociais dela, é tudo perfil, luto. E vez ou outra a gente, né, lê um desabafo dela, falando dessa tristeza enorme que ela sente pela perda do marido. Ela não consegue aceitar isso. E aí eu vejo muita gente, nossa, você não pode ficar assim, você tem que reagir, você tem... Eu entendo quem fala isso para ela, mas a gente tem que entender o luto dela, porque cada um é único, cada um sente de uma forma. Eu não posso falar para ela o que ela tem que fazer, principalmente porque eu nunca passei por isso que ela está passando. Né? Eu não fiquei viúva até o momento, nem sei se vou ficar ou se é meu marido que vai ficar viúvo, não sei, né, de repente. Mas como que eu vou falar? Já vi outras pessoas que depois de 1, 2 meses de perda, já a vida estava normal. Então cada um é de uma forma. Como que a gente vai poder falar para a pessoa, né?
o que ela deve ou o que ela não deve fazer. Quando a gente fala, a gente não está sendo compassivo, né? A gente não está tendo compaixão. E a compaixão, portanto, ela está totalmente associada com a empatia. Quem sente empatia, consequentemente, sabe ter compaixão. E o contrário também é verdadeiro, né? Mas, como eu disse, a empatia não é julgar, não é medir alguém por nós. Essa amiga minha está sofrendo, talvez eu, no lugar dela, não sofresse da forma que ela está sofrendo, não é? Mas eu não posso pedir para que ela sofra da forma como eu fosse sofrer, na medida em que eu fosse sofrer. Porque eu sou eu, ela é ela. Não é? Nós temos essa unicidade em cada um de nós, não é? Empatia é o contato direto do nosso coração com o coração da outra pessoa, não é? E a ajuda, porque a gente sempre fala, eu dou conselho, eu falo para a pessoa não sentir isso ou agir daquela forma porque eu quero ajudar. Mas a ajuda verdadeiramente sábia é aquela que nós damos permitindo que a pessoa possa se sentir acolhida, possa se sentir acarinhada, não é? Possa se sentir amada por nós, de forma que ela tenha a liberdade para poder solucionar por ela mesma os problemas que eventualmente ela esteja passando. Essa é a verdadeira ajuda que nós podemos dar. Não ensinar ela a sair do problema dela, né? Que a gente arrogantemente acha que tem a capacidade. O ser compassivo, né? Aquele que tem a compaixão, ele não invade a vida alheia. Então ele não age dessa forma, ele não age querendo ensinar a pessoa a sair do problema ou a enfrentar o problema da forma como ele acha que seria o certo. Por quê? Porque a pessoa, ela só vai mudar quando ela estiver pronta para a mudança. Qualquer um de nós só muda a partir do momento em que nós estamos prontos para essa mudança e queremos essa mudança, aceitamos essa mudança, não é? Então, eu querer achar que eu sei o que o outro está passando e querer forçá-lo a mudar a forma como ele está passando, a forma como ele está sentindo, porque eu acho que eu sei, porque eu acho que eu sou a dona da verdade, isso não é compaixão, isso não é caridade, isso está muito longe de ser compaixão ou empatia, né? Está mais se assemelhando a uma forma egoísta. Está fazendo de mim uma pessoa egoísta e não uma pessoa compassiva, não é? E aí a gente vê também em algumas religiões, né? Infelizmente a gente tem isso ainda hoje nos nossos dias, em algumas religiões, não em todas, claro, que para poder ter o controle, ter o poder sobre os fiéis, né, sobre as pessoas que participam daquela religião, eles acabam abusando da culpa, do fanatismo, do medo de Deus no caso, né? Para forçar as pessoas a agirem de uma certa forma. Ou seja, eu sou, né, algum dirigente de alguma religião, não vamos rotular, e aí eu pego, eu obrigo as pessoas que estão participando daquela religião a doarem, seja lá o que for, um bem material, roupa, alimento, obrigo, eu não peço, eu obrigo, dizendo que se a pessoa não fizer, não ajudar o outro, Deus vai castigar. Aí as pessoas acabam, né, achando que elas têm que ser compassivas, que elas têm que ter esse aprendizado do que o outro está sentindo, elas têm que doar, seja alimentos, seja roupa, seja seu tempo, porque senão Deus vai castigar.
alguma coisa muito ruim, se eu não fizer isso, vai acontecer na minha vida, não é? E aí o que acontece? Essas pessoas acabam sim doando alguma coisa, acabam sim, eu vou conversar, eu vou entender, eu vou ajudar, nossa, a Elaine está precisando, eu vou chegar lá, eu vou falar, vou conversar, vou... Por quê? Porque em troca disso eu vou adquirir respeito, eu vou fazer com que as pessoas gostem de mim, não é? Porque eu estou sendo uma pessoa boazinha, eu estou ajudando a Elaine. Só que logo depois eu vou vir fazer o quê? Cobrar. Cobrar aquilo que eu dei. Porque eu não dei de coração. Eu não fui compassiva. Eu não abri meu coração. Foi por medo. Medo de que algo de ruim me acontecesse caso eu não fizesse aquilo, não é? E para que a gente possa realmente, efetivamente cooperar com outra pessoa, ajudar a outra pessoa a enfrentar um problema que eventualmente ela está passando, a gente precisa abrir mão dessa arrogância salvacionista que nós temos, né? Aliás, eu já até fiz um comentário sobre isso, sobre o drama dos salvacionistas, se não me engano era esse o nome, né? Que é onde as pessoas, elas acham, né, na sua arrogância, que elas são superiores aos outros, que elas são melhores que todo mundo. Eu sou melhor que todos, ninguém sabe mais do que eu, só eu sei. Só eu sei o que é melhor para você, só eu sei como que você deve agir, então você deve me ouvir, deve fazer o que eu faço, não é? Ou seja, a redenção das almas das pessoas que eu amo depende única e exclusivamente do meu desempenho, da minha dedicação. E aí eu esqueço que cada pessoa é uma obra-prima de Deus. Eu sou uma obra-prima de Deus. A Elaine é, a Rosângela é, o Vinícius é, o Mená, todos nós somos. Cada um de nós é uma obra-prima de Deus, né? E nós, como eu já disse, nós somos únicos, nós temos a nossa unicidade. Por mais semelhantes que nós possamos ser, que nós possamos pensar, às vezes, um ou outro, nós somos exclusivos, nós somos únicos, né? E aí, obra-prima, filho de Deus, somos todos. São os meus irmãos, a minha mãe, meu marido, meus filhos, meus amigos, as pessoas que eu amo, as pessoas que talvez eu não ame, que talvez eu não goste, as pessoas que eu não conheço, todos, independente de religião ou ateus, todos somos filhos de Deus, todos somos criados por Deus. Recentemente, aqui em São João, nós vivemos um pesadelo, quando uma linda jovem, né, perdeu a vida de uma forma tão trágica, né? E depois o rapaz foi preso. E eu fiquei de frente com ele, e ali, né, é comum a gente sentir uma coisa ruim, bravo, né, pelo que ele havia feito, mas em momento algum a gente podia esquecer que ele também é uma criatura de Deus, que ele também é filho de Deus. E como todos os filhos de Deus, todos nós temos uma centelha divina, nós temos uma força divina, né? Dê o nome que cada religião dá, né? Nós temos dentro de nós. E devido a isso, quando a gente esquece que o outro também tem essa força divina, que o outro também é criado por Deus, quando a gente se esquece disso e quer forçar o outro a mudar sob essa capa de compaixão, né, dizendo que a gente na verdade está sendo empático, né, nós estamos tendo empatia pela pessoa, por isso que a gente quer que a pessoa mude. Sendo assim, é onde a gente acaba detonando com todos os nossos relacionamentos, né? Então a gente tem que aprender a ser bem-aventurados, porque se nós aprendermos a ser bem-aventurados, ou seja, felizes, nós consequentemente aprenderemos a ter empatia e consequentemente compaixão.
Daí a gente não vai se esquecer que o outro também é filho de Deus. Daí a gente não vai invadir a privacidade dele. A gente não vai se julgar salvacionista. A gente não vai querer que o outro mude porque a gente acha que a gente está certo e ele não é? Os bem-aventurados aos quais Jesus se referia são aquelas pessoas felizes, porque são pessoas que reconheceram que elas não devem viver de forma egoísta. Não é? Que é exatamente isso que os salvacionistas são. Nada mais são do que egoístas. Ainda não aprenderam a tirar esse egoísmo de seu coração, não é? São pessoas que aprenderam que elas devem viver, sim, uma existência de auxílio a si e ao bem comum. E não auxiliar o outro especificamente, não é? Porque quando a gente auxilia primeiro a si mesmo e depois ao bem comum, consequentemente, a gente vai estar auxiliando a todos. Esse auxílio atinge a todos, né? Compaixão é o desenvolvimento do sentimento de fraternidade, né? Porque quando a gente se entende irmãos, né? Esse sentimento fraterno, a gente consegue, então, alcançar a verdadeira compaixão, a verdadeira empatia. E a compaixão, ela também não considera as vestes físicas, ou seja, se nós somos homens ou mulheres, se o outro é adulto ou é criança, se é europeu, é asiático, enfim, não importa. Quando você adquire essa capacidade eu apertando aqui, quando você adquire a capacidade de sentir compaixão, não interessa quem é o outro que está na sua frente, que está tendo um sentimento e que você está tendo empatia por aquele sentimento, não é? Bom, a compaixão e a sensibilidade, elas são partes integrantes do amor cristão, né? Esse amor cristão que muitos pregam, mas muitos não entendem, né? Pregam e realmente não entenderam o que estão pregando, né? Tá sendo da boca para fora, né? Por isso que é estranho quando uma pessoa que se diz verdadeiramente cristã, ela se mostra insensível, ela não tem empatia, ela não tem compaixão, porque tudo isso faz parte do amor cristão, né? Esse amor que Jesus veio nos mostrar, nos ensinar, nos trazer há mais de 2000 anos, né? E tanto a compaixão quanto a sensibilidade, elas são ferramentas maravilhosas para nós entrarmos em contato com o que os outros sentem e escutá-los, né, com uma atenção silenciosa. E o que seria essa atenção silenciosa? Seria exatamente isso que nós estamos falando. A gente não invadir a vida do outro querendo mostrar para o outro como que ele deve sofrer, por exemplo, ou como que ele deve ser feliz, né? Então é a gente ouvir o outro sem querer modificá-lo. Isso é a atenção silenciosa, não é? E nós só podemos expressar verdadeiramente a compaixão, né, quando nós nos utilizamos da aceitação e do respeito pelos outros, seja ele como for, né, sem julgá-lo. Dessa maneira que a gente consegue tocar verdadeiramente o espírito, o coração do outro e entender o que ele está sentindo. Quanto mais compaixão a gente consegue sentir pelos outros, mais a gente consegue expandir a nossa visão do mundo, da vida, né? Quando a gente consegue realmente ter compaixão, a gente consegue compreender o que acontece no mundo, o que acontece ao nosso redor e o que a gente pode
fazer por nós mesmos para cada um de nós fazer e, consequentemente, ir mudando o mundo, a humanidade. Porque a gente não precisa mudar o outro, né? A gente precisa mudar a si próprio. Se cada um fizer isso, imagina como o mundo será, né? E é isso que a gente está aprendendo a fazer, com certeza. Em alguns dicionários, a gente pode encontrar as palavras dó e pena como sinônimos de compaixão, mas não é bem assim, não. Tem muita diferença entre sentir pena e dó e ter compaixão pelo outro. Quando a gente sente pena ou dó de alguém, na verdade, a gente está dizendo assim, olha, eu sou melhor que o outro. Coitado, né? O outro é um coitado, porque eu sou melhor, entende? Eu tenho uma visão melhor da vida, culturalmente eu sou melhor, eu entendo muito mais do que ele, coitado, olha que pena que eu tenho, né? Já na compaixão, não. Na compaixão, eu me sinto exatamente no mesmo patamar que o outro. Eu sou igual ao outro, eu não sou melhor nem pior que o outro. Eu sou exatamente como o outro, não é? Então, ter compaixão, gente, é lembrar que a dor que o outro está sentindo poderia ser a minha. É entender isso, né? É reconhecer o sofrimento do outro e ajudá-lo a superar esse momento transitório que ele está vivendo, porque a gente sabe que tudo na vida também é transitório, né? Essa amiga minha, já faz 1 ano que ela está sofrendo, mas com certeza um dia isso vai cessar, no tempo dela, né? O que ela precisa? Ela precisa de uma mão caridosa que segure a mão dela, um ombro carinhoso onde ela possa chorar a hora que ela quiser, né? O ouvido que possa escutá-la quando ela precisar desabafar, mas não de alguém chegar lá e falar, para com isso, você está errada. Ela vai ter o tempo dela, né? No tempo dela isso vai passar, não é? Então, compaixão é isso, é a gente entender o que ele está sentindo, ajudá-lo a passar por isso sem invadir a vida dele, sem querer mudá-lo, transformá-lo naquele momento, né? O grande pecado que nós temos nos dias atuais, né, é entre os relacionamentos humanos, é a indiferença e a insensibilidade com a aflição dos outros. Por isso que eu falei que a empatia é a palavra da vez, né? Porque vivendo tudo que nós estamos vivendo desde que começou a pandemia, foi muito aprendizado, né, que a gente teve, né? Essa pandemia trouxe muito aprendizado para nós, né? E um deles é justamente isso, a gente vê onde a insensibilidade, né, onde a indiferença acaba atrapalhando, acaba fazendo com que a evolução humana dê uma paradinha, né? Porque é muito difícil, né? A pessoa está ali sofrendo, está passando por uma perda terrível, está com seu ente na UTI e de repente escuta outra pessoa falando, né, não tem o que fazer. É muito complicado, dói muito. A insensibilidade é uma das piores, se não for, né, a pior das transgressões das leis naturais. Porque a gente não sabe o que nos aguarda ali na frente. Então, se hoje a gente está sendo insensível com a dor de uma pessoa, a gente não sabe amanhã o que vai acontecer com a gente, né? Então, essa insensibilidade é muito triste. É uma coisa que nós temos que trabalhar em nós mesmos para não deixar que isso aconteça com a gente, para não nos tornarmos insensíveis, né? Eu me recordo de quando eu entrei para a polícia, só 25 anos, nossa, eu tô ficando muito velha. Eu lembro que, assim,
no comecinho era muito difícil e eu ouvia, né, uma história triste, lógico, porque lá não tem história bonita, não tem história feliz. Eu ouvia uma história triste e eu ficava muito mal, né? Eu chorava depois. Aí veio vários colegas, isso lá em Campinas ainda, vários colegas, olha, você tem que aprender uma coisa, o que está acontecendo com o outro não é o que está acontecendo com você não pode sentir o que o outro está sentindo, não sei o quê. Aí vem aquela coisa de frieza, você tem que se tornar frio, você tem que... Aí com o tempo eu aprendi que não era isso. Eu não podia me tornar uma pessoa fria, porque se eu me tornasse uma pessoa fria, eu seria insensível. E não era aquilo, eu também não podia sofrer do jeito que eu estava sofrendo, porque aí eu ia adoecer. Mas eu não podia ser também insensível, né? Então, é esse equilíbrio que nós temos que ter, né? Entender que o outro está sofrendo, aceitar o sofrimento dele, respeitar o sofrimento dele, não ser insensível, mas eu não posso sofrer junto com ele, né? A empatia não é eu ter que sofrer junto com ele, é eu entender o sofrimento dele, né? Aí a gente vê lá numa das parábolas de Jesus, a parábola da sementeira, né? Que Jesus foi, que o sementeiro ia, né, jogando sementes ao longo do caminho. Aí a gente vê que em 2 lugares, um no meio dos pedregulhos e no outro no meio dos espinhos, o que acontece? A semente até que começa a germinar, mas ela não consegue crescer porque ela é sufocada, né, principalmente pelos espinhos. Aí a gente pode fazer uma analogia com esses relacionamentos, né, com pessoas insensíveis, com pessoas que não conseguem sentir empatia, com pessoas que não conseguem ter compaixão. Esses relacionamentos acabam sufocando, eles não germinam, não vão para frente, seja relacionamento de amizade, seja relacionamento amoroso, não é? Seja um relacionamento familiar, seja um relacionamento profissional, não germina. Por quê? Porque a insensibilidade sufoca, da mesma forma que os espinhos sufocaram aquelas sementes, né? Então, um olhar, gente, atencioso, 5 minutos que a gente dá do nosso tempo para ouvir uma pessoa, um abraço carinhoso que a gente dá numa pessoa quando ela está necessitada, quando ela está passando por isso, né, por um sofrimento, seja ele qual for, e não importa, porque às vezes é um sofrimento que a pessoa está sentindo porque perdeu a unha do pé, está doendo muito o dedão e dói mesmo, que o dedão dói demais, ou às vezes é porque ela perdeu um ente querido, ou porque ela foi à falência, perdeu todos os... Não importa, né? Qual seja a dimensão desse sofrimento que a gente tenta sempre mensurar, né? O sofrimento, gente, a gente não mensura, porque é o que a pessoa está sentindo naquele momento. Então, o sofrimento daquela que está sentindo a dor no dedão é tão cruel para ela quanto daquela que perdeu um pai, uma mãe, um filho. Porque é o que ela está sentindo naquele momento, né? Então, quando a gente chega para uma pessoa que está precisando disso, está sentindo isso, a gente chega e dá um abraço carinhoso, isso é muito melhor, cura muito mais certas doenças do que muitas e muitas caixas de remédio, né? Ele pode até não curar efetivamente a doença, mas que ele vai auxiliar o medicamento a fazer efeito, com certeza vai, né? Então vamos sempre pensar nisso, né? Em não sermos insensíveis, em não julgarmos o que as pessoas sofrem, em não mensurarmos o sofrimento das pessoas, né? Sermos um pouquinho mais sensíveis, um pouquinho mais empáticos, termos a compaixão e nos transformarmos em bem-aventurados, né? Todos nós felizes. E para encerrarmos, eu vou encerrar com uma frase de Hamed sobre o assunto. Ele diz assim, ó: através dos olhos da alma, podemos identificar com maior nitidez as aflições e dores escondidas nos outros e dessa forma reconfortá-los ou acalentá-los
com os braços da compaixão. Vamos fazer isso e com certeza o mundo vai ser muito melhor. Obrigada a todos, gente. Um excelente sábado, um excelente final de semana. A Venir está te convidando, está te mandando um beijo e está te convidando para ir falar no José, se ela pode te ligar. Mas é claro, Venir, claro. Claro, isso. Aí você falou de compaixão e a misericórdia, onde entra nisso? A misericórdia, se você for verdadeiramente... Olha, até tem. Eu acho que as duas, elas caminham lado a lado. Porque se você tem compaixão, você também tem a misericórdia. Você não consegue ser uma pessoa efetivamente misericordioso se você não tem a compaixão. Porque a misericórdia também é você entender o que o outro está sentindo. Né? Você... nesse momento que eu falei, por exemplo, do abraço, quando você chega para uma pessoa, abraça essa pessoa. Às vezes não é nem um abraço físico, mas um abraço simbólico, né? A gente está vivendo uma época que a gente nem pode mais se abraçar. Então, eu também abraço, né? Só que depois que eu abraço, eu lembro. Ai, meu Deus. Mas assim, é uma coisa que não deixa de ser uma misericórdia. Quando uma pessoa, no seu julgamento, errou... Porque o que a gente chama de erro, por exemplo, para a gente ter misericórdia é porque a gente acredita que a pessoa acabou errando, pisando em falso. A gente fala que Deus tenha misericórdia, né? Exatamente, é porque a gente está achando que a pessoa de alguma forma errou. O erro... Não pode, até pode, mas assim, olha, você tem que ter em mente uma coisa. Eu falando, eu acho que o erro é muito subjetivo. Porque o que pode ser errado para mim, pode ser certo para você. Né? Você vê, por exemplo, um exemplo meio tosco. Olha lá, exatamente, ó, legal, ele procurou aqui compaixão e misericórdia. Ó, a palavra misericórdia tem origem latina, é formada pela junção de miserere, né, ter compaixão, e cordis, coração. Então, ter compaixão do coração significa ter capacidade de sentir aquilo que a outra pessoa sente, aproximar seus sentimentos dos sentimentos de alguém, ser solidário com as pessoas. Então, é sinônimo, praticamente. O problema de falar assim, olha, que Deus tenha, né, também falam que Deus tenha compaixão. O problema nessa parte está no fato de você está julgando o que aquela pessoa fez. Porque se você está julgando, você não está tendo compaixão verdadeira, você não está tendo misericórdia verdadeira. Né? Olha só um exemplo bem tosco que eu ia dar. Lá na Índia, a vaca é sagrada. Então eles não comem carne bovina na Índia. Lá é proibido. Né? Digamos assim, por falta de uma palavra melhor agora, é um pecado para eles, né? Não é pecado, né? Não é permitido lá para eles comerem carne bovina porque a vaca é sagrada. Nós aqui no Ocidente, com exceção dos veganos e vegetarianos, nós comemos a carne bovina. Aí a gente já vê algumas raças, né, principalmente asiáticas, têm por cultura comer a carne canina, cachorro. Para eles é super normal. Eles criam alguns cachorros para abate, para comer. Aí aqui para nós isso é um absurdo, né? Porque nós temos os cachorros como animais do meio. Eu, por exemplo, os meus cachorros, eu chamo eles de filhos, né? Eu detesto quando eu vou no veterinário e falo, você é tutora, né? Não, eu sou mãe. Porque para mim eles são meus filhos, né? Então imagina na minha cabeça, imaginar de comer a carne do cachorro, mas para eles é normal. Então assim, o que é certo para mim pode não ser certo para você. E o que é certo para mim hoje, amanhã eu já posso achar que não é mais, porque as coisas vão mudando, a gente vai evoluindo. Então essa coisa de que o outro errou, vamos ter misericórdia dele, vamos ter compaixão porque ele errou, é meio complicado, porque a gente acaba julgando. Então, ter a compaixão, ter a misericórdia é não julgar. É entender que ele está sofrendo
né? Sem julgar se é por alguma ação que ele teve ou não, né? Porque às vezes a gente fala assim, tá sofrendo porque procurou, né? Se ele não tivesse agido assim, não estava sofrendo. Mas a gente está julgando, meu Deus, né? Então é deixar isso de lado. É simplesmente dar o consolo que ele precisa naquele momento, que normalmente é o ombro e o abraço, né? Se a gente conseguir fazer isso, certo?